O relógio da cozinha marcava 11h30 da noite quando Clara finalmente terminou de limpar o último banheiro da mansão dos Almeida. Suas mãos ásperas, marcadas por anos de detergente e desinfetante, tremiam ligeiramente de cansaço. Ela guardou os panos de limpeza no armário sob a escada e suspirou, olhando pela janela da cozinha para o jardim iluminado pelos holofotes automáticos. Era uma casa imensa, dessas que aparecem nas revistas de decoração. Mármore italiano no chão, lustres de cristal nos corredores, quadros caros nas paredes. Clara conhecia cada centímetro daquele lugar. Trabalhava ali há 3 anos, 6 dias por semana, das 7 da manhã às 11 da noite. O que os patrões não sabiam é que ela nunca ia embora de mãos vazias. Sentou-se à mesa da cozinha e abriu sua bolsa surrada. De dentro, tirou uma camiseta velha que tinha encontrado no lixo da família pela manhã. Era azul, com um pequeno furo no ombro, mas o tecido ainda estava bom. Clara pegou a pequena nécessaire de costura que sempre carregava, herança da mãe, e começou a trabalhar. Suas mãos se moviam com precisão, cortando, medindo, costurando. O furo foi consertado com retalhos coloridos que ela guardava em casa. A camiseta de adulto foi sendo transformada em uma blusa infantil, com manga comprida e um bolso no peito em formato de coração. Para o Miguel, murmurou para si mesma, sorrindo ao imaginar o rostinho do menino quando ganhasse a roupa nova. Miguel era filho de seu João, o jardineiro da casa. Um homem de 60 e poucos anos, viúvo, que cuidava sozinho do garoto de 8 anos. Clara conhecia bem aquela realidade. Ela mesma criava 2 filhos sozinha, Júlia, de 15 anos, e Pedro, de 12. A diferença é que Miguel vivia ali no fundo da propriedade, numa casinha pequena que mais parecia um depósito reformado. A criança era franzina demais para a idade, sempre com aquela tosse que não passava. Usava roupas enormes e remendadas. Dormia em colchão no chão. E Clara sabia que muitas vezes seu João dividia a própria comida com o filho. Ela estava terminando de pregar o último botão quando ouviu passos no corredor. Rapidamente guardou a costura na bolsa, mas não foi rápida o suficiente. "O que você está fazendo aqui ainda?" A voz grave de Augusto Almeida ecoou na cozinha. Ele apareceu na porta, alto, imponente, vestindo um robe de seda sobre o pijama. Seus cabelos grisalhos estavam penteados para trás, e seus olhos azuis observavam Clara com uma mistura de desconfiança e irritação. "Desculpe, doutor Augusto, estava só terminando de guardar as coisas da limpeza." Clara se levantou rapidamente, segurando a bolsa contra o peito. "São quase 00:30. O que tem nessa bolsa?" Clara sentiu o coração acelerar. "Nada demais, doutor. Só minhas coisas pessoais." Augusto se aproximou, estendendo a mão. "Mostre." Com as mãos tremendo, Clara abriu a bolsa. A blusa infantil ficou à mostra, junto com a nécessaire de costura e alguns retalhos de tecido. "Você está roubando roupas da minha casa?" A voz dele subiu de tom. "Não, senhor. Essa camiseta estava no lixo. Eu vi quando estava limpando. Só estava consertando para o Miguel, o filho do seu João. O menino não tem quase nada para vestir e..." "Miguel?" Augusto franziu a testa. "Quem é Miguel?" Clara o encarou sem acreditar. Como ele não conhecia o próprio jardineiro e o filho? "É o menino que mora na casinha dos fundos, doutor. Filho do seu João, que cuida do jardim há mais de 10 anos. Um silêncio constrangedor tomou conta da cozinha. Augusto parecia genuinamente surpreso com a informação. "E você acha que é sua obrigação vestir o filho dos funcionários? Com roupas da minha casa?" "Era lixo, doutor Augusto, e a criança está sempre doente, mal agasalhada. Só queria ajudar." "Ajudar não é seu trabalho aqui. Seu trabalho é limpar a casa, e bem feito." Augusto pegou a blusa das mãos de Clara. "Isso aqui fica comigo, e não quero mais ver esse tipo de caridade acontecendo no meu teto. Está claro?"
As lágrimas brotaram nos olhos de Clara, mas ela engoliu o choro. Sim, senhor. Pode ir embora. E amanhã quero você aqui no horário normal, sem atraso. Clara pegou sua bolsa e saiu pela porta dos fundos, passando pela casinha onde Miguel dormia. Pela janela pequena, conseguiu ver o menino deitado no colchão, coberto apenas por um cobertor fino e furado. Seu João dormia numa cadeira ao lado, velando o sono do filho. Foi embora com o coração apertado, caminhando até o ponto de ônibus na madrugada fria de São Paulo. Durante o trajeto até sua casa simples na periferia, não conseguiu parar de pensar no Miguel. Em casa, encontrou Júlia estudando na mesa da cozinha e Pedro dormindo no sofá. Dividiam um quarto pequeno, mas tinham cobertores quentinhos e roupas limpas. Aproveitando que estamos falando dessa realidade tão dura, me conta nos comentários de qual cidade você me acompanha. Quero muito saber de onde essa história chega até você. Naquela noite, Clara mal conseguiu dormir, pensando em como poderia continuar ajudando Miguel sem perder o emprego que sustentava sua família. Ela não sabia, mas sua pequena atitude de bondade estava prestes a mexer com estruturas muito maiores do que imaginava. E se você gosta desse tipo de história que mexe com o coração, aproveita e se inscreve aqui no canal para acompanhar as próximas. Na manhã seguinte, Clara chegou à mansão com o coração ainda pesado pela conversa da noite anterior. Enquanto organizava os produtos de limpeza, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Miguel dormindo naquele colchão no chão. Helena Almeida desceu para a cozinha por volta das 10 horas, como fazia todos os dias. Era uma mulher elegante de 45 anos, sempre bem vestida mesmo para ficar em casa. Mas Clara percebia a tristeza no fundo dos seus olhos. A mesma tristeza de quem vivia numa casa grande e vazia. Bom dia, Clara. Como está você hoje? Bom dia, dona Helena. Tudo bem, obrigada. Helena serviu seu café e se sentou à mesa, observando Clara limpar os armários. Era uma das poucas pessoas da casa que tratava os funcionários com gentileza genuína. Clara, posso te fazer uma pergunta? Ontem à noite, Augusto mencionou algo sobre você costurando para alguma criança? Clara parou de limpar, o pano suspenso no ar. Ah, dona Helena, Foi só um mal-entendido. Não, não foi. Mal-entendido. Eu quero entender. Que criança é essa? Clara hesitou, mas algo no tom de Helena a encorajou a continuar. É o Miguel, dona Helena, o filho do seu João, o jardineiro. Eles moram na casinha dos fundos. Helena franziu a testa. Casinha dos fundos? Que casinha? Era inacreditável. A própria dona da casa não sabia que havia uma família morando na propriedade. Vou te mostrar, dona Helena, se a senhora permitir. As duas saíram pela porta da cozinha que dava para o jardim. Caminharam pela grama bem aparada, passaram pelas roseiras que seu João cuidava com tanto carinho, até chegarem aos fundos da propriedade, onde uma construção pequena e mal conservada se escondia atrás das árvores. Helena parou na frente da casinha, claramente chocada. Clara, há quanto tempo eles moram aqui? Uns 10 anos, dona Helena, desde que seu João começou a trabalhar para a família. Naquele momento, a porta se abriu e seu João apareceu com o boné na mão e a expressão assustada de quem foi pego fazendo algo errado. Dona Helena, desculpe, eu não sabia que a senhora estava aqui. João, por favor, não precisa se desculpar. Eu que deveria ter conhecido melhor minha própria casa. Helena olhou para a construção precária. Onde está seu filho? Miguel está dormindo ainda, dona Helena. Passou a noite tossindo muito. Posso conhecê-lo? Seu João hesitou, mas abriu mais a porta. O interior da casinha era ainda mais impressionante do que o exterior. Um cômodo único que servia de quarto, sala e cozinha. Miguel estava deitado no colchão no chão, coberto por um cobertor furado. Mesmo dormindo, sua respiração era difícil e ruidosa. Helena se aproximou devagar, como se não quisesse assustá-lo.
O menino abriu os olhos, grandes, castanhos, com um brilho febril. Oi, disse ele com uma voz rouca. Você é a dona da casa grande? Sou sim. Meu nome é Helena. E você é Miguel? O menino assentiu, tentando se sentar. Helena percebeu como ele estava magro, como suas roupas eram grandes demais e remendadas. Miguel, você gosta de morar aqui? Gosto, sim. Meu pai cuida das flores bonitas. Eu ajudo ele às vezes, quando não estou tossindo muito. Clara observava a cena com o coração apertado. Viu quando Helena notou a ausência total de brinquedos, a falta de livros, o fogareiro improvisado que seu João usava para cozinhar. Seu João? Helena se virou para o jardineiro. Miguel vai à escola? Ele estava indo, dona Helena, mas começou a ficar doente muito seguido. Os outros meninos ficavam longe dele por causa da tosse e você o levou ao médico? O silêncio constrangedor foi resposta suficiente. Seu João baixou a cabeça, envergonhado. Eu trabalho muito, dona Helena, e o dinheiro mal dá para a comida. Médico particular é caro e no posto de saúde a fila é enorme. Sempre falam para voltar outro dia. Helena olhou novamente para Miguel, que tinha voltado a se deitar. A criança a observava com curiosidade, sem qualquer ressentimento. Apenas a aceitação resignada de quem já sabia que sua realidade era diferente. Clara, Helena se virou para a faxineira. Era para ele que você estava costurando a roupa ontem à noite? Era sim, dona Helena. Eu só queria que ele tivesse uma blusa quentinha, com esse frio todo, e ele sempre tossindo. Helena ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo tudo que havia descoberto. Sua casa luxuosa, cheia de quartos vazios e roupas que nunca usava, enquanto a poucos metros uma criança dormia no chão e passava frio. Seu João, a partir de hoje, quero que Miguel vá ao médico. Eu vou providenciar. Dona Helena, eu não posso aceitar caridade. Não é caridade, é responsabilidade. Vocês moram na minha propriedade há 10 anos e eu nem sabia da existência dessa criança. Isso não é caridade. É o mínimo que posso fazer. Quando voltaram para a casa, Helena estava visivelmente perturbada. Clara a viu limpar discretamente uma lágrima enquanto subiam a escada para o segundo andar. Clara! Helena parou na metade da escada. Continue fazendo o que estava fazendo. Continue cuidando do Miguel. Eu vou conversar com meu marido. Clara assentiu, sentindo uma fagulha de esperança acender no peito. Talvez nem tudo estivesse perdido. O jantar na mansão dos Almeida naquela noite estava mais tenso que o normal. Augusto cortava o salmão grelhado em silêncio enquanto Helena mexia na salada sem comer. A sala de jantar, com sua mesa de mogno para 12 pessoas, parecia ainda maior com apenas os dois sentados em pontas opostas. Augusto, precisamos conversar sobre uma coisa importante. Ele levantou os olhos do prato, já prevendo que não seria uma conversa agradável. Se é sobre aumentar a mesada da Clara ou dar folgas extras, Helena, eu já disse minha posição. Não é sobre Clara, é sobre nossos funcionários em geral. Helena respirou fundo. Você sabia que o João tem um filho de 8 anos, morando nos fundos da nossa casa? Augusto mastigou devagar, sem pressa para responder. E o que tem isso? Como assim o que tem isso? Há uma criança vivendo em condições deploráveis na nossa propriedade, Augusto. Miguel está doente, mal alimentado, sem ir à escola. O João é um bom jardineiro. Se ele quer trazer a família para morar aqui, problema dele. Desde que mantenha o jardim impecável e não me incomode com questões pessoais. Helena deixou o garfo cair no prato com um ruído seco. Questões pessoais? Estamos falando de uma criança, Augusto. Estamos falando dos limites entre patrão e empregado, Helena. Começamos a nos envolver com a vida pessoal deles. Onde isso vai parar? Vamos adotar todos os filhos dos funcionários? Pagar escola particular, plano de saúde, faculdade? Não estou pedindo para pagarmos faculdade. Estou pedindo humanidade básica. Augusto se levantou da mesa.
jogando o guardanapo sobre o prato. Humanidade básica é pagar o salário em dia e oferecer um emprego estável. O resto é responsabilidade deles. E a Clara, você a repreendeu por tentar ajudar uma criança necessitada. A Clara estava usando recursos da nossa casa para fazer caridade. Isso se chama roubo, Helena. Era uma camiseta que estava no lixo. Era uma camiseta da nossa casa. Augusto bateu a mão na mesa. Você não entende o precedente que isso cria? Amanhã todos os funcionários vão querer levar coisas do lixo para casa. Onde traçamos a linha? Helena se levantou também, encarando o marido. A linha, Augusto, deveria ser traçada na compaixão, em reconhecer que essas pessoas são seres humanos, não apenas mão de obra. Compaixão não paga as contas desta casa, Helena. Não paga os salários deles. Não mantém os negócios funcionando. Augusto caminhou até a janela. Você vive numa bolha. Não entende como o mundo real funciona. Mundo real? Helena riu com amargura. O mundo real é um menino de 8 anos dormindo no chão e passando fome a 50 metros da nossa despensa cheia. Na manhã seguinte, Clara chegou ao trabalho e imediatamente percebeu que algo havia mudado. Augusto a chamou na biblioteca antes mesmo que ela começasse a limpeza. Clara, preciso deixar algumas coisas claras. Ela se manteve em pé, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo. Sim, doutor Augusto. Minha esposa conversou comigo sobre a situação do filho do jardineiro. Eu entendo que ela tem um coração mole e pode ter dado a você algumas esperanças, mas quero que você entenda, nada mudou. Suas responsabilidades aqui são limpar a casa. Ponto final. Eu entendo, doutor. Se eu souber que você está levando qualquer coisa desta casa, mesmo que seja lixo, será demitida na hora. Se eu descobrir que você está gastando tempo do trabalho cuidando de crianças, será demitida. Se eu souber que você está influenciando minha esposa com histórias dramáticas sobre famílias necessitadas, será demitida. Está claro? Clara engoliu em seco. Sim, senhor. E mais uma coisa. Helena mencionou algo sobre levar o menino ao médico. Quero que fique bem claro que isso não é responsabilidade nossa. O João é um funcionário. Recebe um salário justo. O que ele faz com esse dinheiro é problema dele. Entendi, doutor Augusto. Pode ir trabalhar. Clara saiu da biblioteca com o coração pesado, mas não derrotada. Durante o dia, sempre que possível, dava uma passadinha rápida nos fundos para ver como Miguel estava. A tosse do menino havia piorado durante a noite e seu João estava visivelmente preocupado. Clara, ele está queimando de febre desde de manhã cedo, murmurou o jardineiro. Não sei mais o que fazer. Clara tocou a testa de Miguel. Estava ardendo. Seu João, ele precisa ir ao hospital. Com que dinheiro? E se eu faltar ao trabalho hoje, vou ser mandado embora. Eu posso ficar com ele, levar ele ao postinho. E seu trabalho? Clara olhou para a casinha precária, para Miguel, delirando de febre no colchão, para seu João dividido entre o medo de perder o emprego e o desespero de ver o filho doente. Meu trabalho pode esperar. Miguel não pode. Ela pegou o menino no colo. Estava leve demais para um garoto de 8 anos. E saiu com ele da propriedade. No posto de saúde, depois de 3 horas de espera, a médica confirmou o que Clara já suspeitava. Pneumonia. Ele precisa ser internado, disse a doutora. O quadro está bem avançado. Quando Clara voltou à mansão no final da tarde, encontrou Augusto a esperando na porta da cozinha com uma expressão furiosa. Onde você estava? Doutor Augusto, eu posso explicar. Você abandonou seu trabalho para levar uma criança ao médico. Depois de tudo que conversamos hoje de manhã, ele balançou a cabeça. Está demitida, Clara. Pega suas coisas e sai da minha casa. Helena apareceu atrás do marido, com os olhos arregalados. Augusto, o que está acontecendo? Sua protegida aqui decidiu que hospital é mais importante que trabalho. Agora ela pode descobrir como é viver sem salário.
Clara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas manteve a cabeça erguida. Miguel está no hospital, doutor Augusto, com pneumonia. Se eu não tivesse levado ele, talvez já fosse tarde demais. A expressão de Helena mudou completamente. Como assim, pneumonia? Foi isso que a médica disse, dona Helena. Ele vai ficar internado. Clara pegou sua bolsa. Eu entendo que perdi meu emprego, mas não me arrependo. Enquanto Clara saía pela porta dos fundos pela última vez, Helena encarou o marido com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Uma mistura de decepção, raiva e vergonha que fez Augusto desviar o olhar. A guerra tinha começado. E Clara, mesmo derrotada nesta batalha, havia plantado uma semente que ainda daria muitos frutos. Clara chegou em casa naquela tarde com o coração partido, mas sem conseguir chorar. A realidade da demissão ainda não havia caído. E completamente. Júlia a esperava na cozinha, fazendo o dever de casa na mesa pequena que servia para tudo. Refeições, estudos, costura. Mãe, chegou cedo hoje. Aconteceu alguma coisa? Clara se sentou pesadamente na cadeira ao lado da filha. Júlia, me escuta bem, eu perdi o emprego. A caneta escorregou da mão da adolescente. Como assim perdeu o emprego? Eu fiz o que tinha que fazer. Levei uma criança doente para o hospital e o patrão não gostou. Pedro apareceu na cozinha com o uniforme da escola amassado e a mochila nas costas. Aos 12 anos, ele era esperto demais para não perceber a tensão no ar. Que criança, mãe! Clara contou a história toda para os filhos. Sobre Miguel, sobre a pneumonia, sobre sua decisão de priorizar a vida de uma criança sobre seu emprego. Quando terminou, Júlia tinha lágrimas nos olhos. Mãe, você fez a coisa certa. Mas agora, como vamos pagar as contas? Era a pergunta que Clara estava evitando fazer para si mesma. O aluguel vencia em 2 semanas. Tinha R$ 43 na carteira e uns 100 na conta do banco. Sem o salário de R$ 1.200 da mansão, não conseguiria sustentar a família nem por um mês. Vamos dar um jeito, filha. Sempre demos. Mas dessa vez era diferente. Clara tinha 52 anos, ensino fundamental incompleto e uma referência profissional que certamente seria negativa. Quem ia contratar uma doméstica demitida por abandono de trabalho? Enquanto isso, na mansão dos Almeida, Helena não dirigia a palavra para o marido desde a tarde anterior. Ela havia passado a noite toda acordada, pensando em Miguel internado no hospital, em Clara perdendo o emprego por ter feito a coisa certa, em como sua vida havia se tornado tão fria e calculista. Na manhã seguinte, Helena decidiu agir. Saiu de casa sem avisar Augusto e foi direto ao hospital municipal onde Miguel estava internado. Encontrou seu João no corredor, dormindo numa cadeira de plástico, desconfortável. João, ela tocou o ombro dele gentilmente. O jardineiro acordou sobressaltado. Dona Helena, a senhora veio aqui? Como ele está? Melhor, graças a Deus. A médica disse que chegou na hora certa. Se tivesse demorado mais um dia... João não conseguiu terminar a frase. Helena entrou no quarto. Miguel estava acordado, conectado a soro e medicamentos, mas seus olhos tinham mais vida do que quando ela o viu pela primeira vez na casinha. Oi, tia Helena, disse ele com uma voz ainda fraca, mas sem aquela tosse terrível. Oi, querido, como você está se sentindo? Melhor, as enfermeiras são bem legais e a comida aqui é gostosa. Miguel sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. Papai disse que foi a tia Clara que me trouxe aqui. Foi sim. Ela é muito boa. Sempre cuidava de mim quando papai estava trabalhando. Uma vez, ela me deu um doce que trouxe de casa. Helena sentiu o coração apertar. Clara não apenas cuidava de Miguel às escondidas, mas dividia com ele a pouca comida que tinha. Miguel, quando você sair daqui, as coisas vão ser diferentes. Prometo. Quando Helena voltou para casa, Augusto estava no escritório, ao telefone com clientes.
Ela entrou sem bater na porta e esperou ele terminar a ligação. Helena, estou trabalhando. Augusto, nós precisamos conversar. Agora. Se é sobre recontratá-la, nem pense. Já arranjei uma nova faxineira. Vai começar segunda-feira. Não é sobre recontratar a Clara. É sobre nós. Sobre o que nós nos tornamos. Augusto se recostou na cadeira com uma expressão de quem estava perdendo a paciência. O que nós nos tornamos, Helena? Pessoas frias. Pessoas que deixam crianças passarem fome e frio a metros de distância enquanto jantamos salmão importado. Aqui vamos nós de novo. Miguel quase morreu, Augusto. Se Clara não tivesse levado ele ao hospital, aquele menino poderia ter morrido na nossa propriedade. E você demitiu ela por salvar a vida de uma criança. Eu a demiti por abandono de trabalho. A diferença é que você perdeu a capacidade de sentir empatia. Helena explodiu. Quando foi que viramos pessoas tão cruéis? Quando foi que dinheiro se tornou mais importante que vidas humanas? Augusto se levantou, claramente irritado. Empatia não constrói impérios, Helena. Empatia não dá emprego para 15 famílias na minha empresa. Empatia não mantém esta casa funcionando. E o que adianta tudo isso se perdemos nossa humanidade no caminho? Humanidade é um luxo para quem tem dinheiro no banco, Helena. Pergunte para a Clara se ela prefere humanidade ou um salário no final do mês. Helena olhou para o marido como se estivesse vendo um estranho. Você realmente acredita nisso? Eu acredito em responsabilidade, em limites, em não misturar negócios com sentimentos. Então eu vou misturar. Helena se dirigiu para a porta. Eu vou ajudar Miguel, seu João e Clara, com ou sem sua aprovação. Helena, você não vai fazer nada que comprometa minha reputação ou meus negócios. Ela parou na porta e se virou para ele. Sua reputação, Augusto. Que reputação é essa que se constrói ignorando o sofrimento ao nosso redor? Que negócios são esses que só funcionam pisando em quem está embaixo? Negócios reais, Helena. Mundo real. Então talvez seja a hora de eu conhecer esse mundo real, do meu jeito. Helena saiu do escritório deixando Augusto sozinho com suas planilhas e sua frieza. Pela primeira vez em anos, ela tinha um propósito claro e não ia deixar que nem o marido, nem a sociedade a impedissem de fazer o que era certo. A guerra estava apenas começando e agora havia dois lados bem definidos. 2 semanas se passaram desde a demissão de Clara e a situação estava desesperadora. Ela havia batido na porta de 6 casas pedindo trabalho, sempre com a mesma resposta. Vamos ligar se precisarmos. Sabia que isso nunca aconteceria. No círculo das famílias ricas de São Paulo, as notícias viajavam rápido. Augusto certamente havia espalhado que ela era uma funcionária problemática. O dinheiro havia acabado na terça-feira. Na quarta, Clara teve que pedir fiado no mercadinho da esquina para comprar pão e leite. Na quinta, vendeu os brincos de ouro que guardava para emergências. Valiam pouco, mas deram para mais 3 dias de comida básica. Era sexta-feira de manhã quando o senhorio apareceu na porta. Clara, sinto muito, mas preciso do aluguel. Já está atrasado há 5 dias. Seu Antônio, só mais 1 semana, prometo que consigo o dinheiro. O homem de 60 anos balançou a cabeça com pesar genuíno. Clara, você é uma boa inquilina. Sempre pagou certinho esses 4 anos. Mas eu também tenho contas para pagar. Se até segunda não tiver o dinheiro... Eu sei, seu Antônio, eu entendo. Depois que ele saiu, Clara se sentou no sofá e finalmente permitiu que as lágrimas viessem. Júlia estava na escola, Pedro também. Ela estava sozinha, com o peso de não conseguir sustentar os próprios filhos. Pegou o telefone e ligou para a irmã em Campinas. Solange? Sou eu, Clara. Oi, irmã. Que bom ouvir sua voz. Como está tudo? Clara hesitou. Solange trabalhava como secretária, era casada, tinha uma vida estável, mas não era rica. Pedir ajuda significaria assumir publicamente seu fracasso.
Na verdade, Solange, eu estou passando por uma dificuldade. Que tipo de dificuldade? Perdi o emprego e não consigo outro. O aluguel está atrasado e... Ai, Clara, por que não me contou antes? Porque tinha vergonha, mas agora não sei mais o que fazer. Quanto você precisa? Clara fez as contas rapidamente. R$ 800, para cobrir o aluguel e ter alguma coisa para comer até conseguir outro trabalho. O silêncio do outro lado da linha durou uma eternidade. Clara, eu queria muito ajudar, mas este mês a Sandra quebrou o braço. Fizemos muitos gastos com o médico, posso conseguir uns R$ 200. É, o que tenho na poupança. Não, Solange, não precisa, eu dou um jeito. Tem certeza? Os R$ 200 eu posso mandar hoje. Tenho sim. Obrigada, irmã. Clara desligou o telefone e olhou ao redor da casa simples, mas aconchegante, que talvez não fosse mais sua na segunda-feira. 2 fotos dominavam a sala. Uma dela com os filhos no aniversário de 15 anos de Júlia, e outra antiga, da época em que era casada, com toda a família reunida antes de tudo desmoronar. Enquanto isso, no hospital, Miguel mostrava sinais de melhora significativa. Seu João estava mais animado, mas preocupado com outras questões. Doutora, quanto tempo mais ele vai ficar internado? Mais 2 dias, senhor João. Mas quando ele receber alta, vai precisar de cuidados especiais em casa. Medicação na hora certa, alimentação adequada, repouso. A médica olhou para ele com cuidado. E vai precisar voltar aqui para acompanhamento semanal pelos próximos 2 meses. João sentiu o mundo girar. Como ia dar conta de tudo isso? Augusto havia sido claro, qualquer falta seria motivo para demissão. E como ia pagar condução para vir ao hospital toda semana? Doutor, eu trabalho muito longe daqui. Como vou trazer ele toda semana? Senhor João, a pneumonia é uma doença séria, especialmente em crianças desnutridas. Se não fizer o acompanhamento correto, pode voltar pior. Naquela tarde, Helena chegou ao hospital com uma sacola cheia de presentes para Miguel. Livros infantis, brinquedos, roupas novas e frutas. Encontrou João no corredor, com uma expressão desesperada. João, aconteceu alguma coisa? Dona Helena, a médica disse que o Miguel precisa de acompanhamento todas as semanas, mas eu não posso faltar no trabalho e não tenho dinheiro para ficar pegando o ônibus toda semana. Helena se sentou ao lado dele. João, você conhece algum jeito de falar com a Clara? A Clara? Acho que sim. Por quê? Porque eu quero contratar ela para cuidar do Miguel durante a recuperação. João a olhou com surpresa. Dona Helena, o doutor Augusto não vai gostar nada disso. O doutor Augusto não precisa saber por enquanto. Eu tenho minha própria conta no banco, João. Posso pagar Clara para cuidar do Miguel, levar ele nas consultas, ajudar na recuperação. Mas onde? Na casinha? Helena ficou pensativa. Não, a casinha é muito precária. Miguel precisa de um ambiente melhor para se recuperar. Ela olhou para João. E se vocês ficassem no quarto de empregada da casa? Tem banheiro próprio, é mais espaçoso, mais quentinho. Dona Helena, o doutor Augusto vai me demitir na hora. Ele não vai saber. Durante o dia vocês ficam no quarto. Augusto mal sai do escritório e quando sai é para trabalhar fora. À noite, Clara pode ir para a casa dela. João hesitou. E se ele descobrir? Então eu assumo a responsabilidade. João, Miguel é uma criança. Precisa de cuidados adequados para se recuperar. E Clara precisa de trabalho. Posso ajudar? Os dois. Dona Helena é muito boa, mas não quero causar problemas para a senhora. Os problemas já existem, João. Eu só estou tentando resolver alguns deles. Naquela noite, Helena ligou para Clara. O telefone tocou várias vezes antes de uma voz cansada atender. Alô? Clara? Aqui é Helena Almeida. Silêncio do outro lado. Clara, você está aí? Estou sim, dona Helena. Desculpe, fiquei surpresa. Clara, eu tenho uma proposta para você. Pode conversar? E pela primeira vez em 2 semanas,
Clara sentiu uma fagulha de esperança acender no peito escuro do desespero. Na segunda-feira pela manhã, Clara chegou discretamente à mansão dos Almeida. Helena a esperava na entrada lateral, longe das janelas do escritório onde Augusto já trabalhava desde cedo. Clara, muito obrigada por aceitar. Miguel volta do hospital hoje à tarde. Dona Helena, eu não sei como agradecer. A senhora está me salvando. Helena entregou-lhe uma chave. Esta é do quarto de empregada no segundo andar. Vocês vão ficar lá. É maior que a casinha, tem aquecimento e um banheiro completo. Seu João já levou as coisas dele para lá. Clara seguiu Helena pelas escadas dos fundos. O quarto de empregada era simples, mas limpo e aconchegante. Tinha uma cama de solteiro, uma cama auxiliar, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para o jardim. Dona Helena, e se o doutor Augusto descobrir? Deixe o Augusto comigo. Sua função é cuidar do Miguel, levá-lo às consultas, dar os remédios na hora certa, garantir que ele se alimente bem. Helena entregou um envelope a Clara. Aqui está o pagamento da primeira semana, o mesmo que você ganhava antes. Clara abriu o envelope e quase chorou ao ver as notas de R$ 50. Dona Helena, Clara, você salvou a vida daquele menino. É o mínimo que posso fazer. Às 3 da tarde, Helena e Clara foram buscar Miguel no hospital. O menino estava visivelmente melhor, mas ainda frágil. No trajeto de volta, ele segurou a mão de Clara no banco traseiro do carro. Tia Clara, papai me contou que você me levou para o hospital. Fiz o que qualquer pessoa faria, Miguel. Não, tia. Nem todo mundo faz. Você é especial. Helena observava a cena pelo retrovisor com o coração apertado. Como Augusto não conseguia ver a beleza daquele vínculo. Os primeiros dias da nova rotina correram melhor do que esperado. Clara chegava cedo, cuidava de Miguel durante todo o dia. Preparava refeições nutritivas com os ingredientes que Helena comprava especialmente para eles e garantia que o menino tomasse os medicamentos nos horários certos. Miguel respondeu rapidamente ao tratamento. A tosse diminuiu drasticamente. Ele ganhou peso e, pela primeira vez, Clara o viu brincar como uma criança normal. Helena havia comprado jogos educativos, livros de história, quebra-cabeças. O quarto, que antes era apenas um depósito de pessoas, se transformou num lar de verdade. Augusto continuava sua rotina normal, sem suspeitar de nada. Saía cedo para o escritório, voltava tarde, jantava assistindo ao noticiário e ia dormir. A única coisa que notou foi que Helena parecia mais feliz ultimamente. Você anda diferente, comentou ele numa quinta-feira à noite. Diferente como? Mais animada. Está fazendo alguma coisa nova? Helena quase se engasgou com o vinho. Estou me dedicando mais às atividades sociais, ajudando algumas instituições de caridade. Ah, bom, desde que não seja nada muito oneroso financeiramente. Não se preocupe, Augusto. Estou sendo muito criteriosa com os gastos. Era tecnicamente verdade. Helena estava sendo extremamente criteriosa, garantindo que cada real gasto em Miguel, Clara e seu João realmente fizesse diferença. Mas os segredos têm uma maneira peculiar de vir à tona nos momentos mais inesperados. Na sexta-feira, Augusto chegou em casa mais cedo, com dor de cabeça. Subiu para o quarto para tomar um remédio e descansar um pouco antes do jantar. Ao passar pelo corredor do segundo andar, ouviu vozes vindas do quarto de empregada. Parou na frente da porta. Eram vozes que ele reconhecia. Clara e uma criança? Encostou o ouvido na porta. Tia Clara, você pode me ensinar a escrever meu nome todo direitinho? Claro, Miguel. Vamos pegar o caderno que a dona Helena comprou para você. Augusto sentiu o sangue subir à cabeça. Abriu a porta bruscamente. A cena que encontrou o deixou sem palavras. Clara sentada na cama com Miguel no colo, cercados de livros, brinquedos e remédios. O menino estava visivelmente melhor
do que quando Augusto o tinha visto pela primeira vez, com bochechas rosadas e olhos brilhantes. O que diabos está acontecendo aqui? Clara se levantou rapidamente, protegendo Miguel instintivamente. Doutor Augusto, eu posso explicar. Explicar? Você está na minha casa depois que eu a demiti, com uma criança no quarto de empregada. Augusto olhou ao redor, vendo os pertences de seu João, espalhados pelo cômodo. E o João também está morando aqui? Miguel, assustado com os gritos, começou a chorar baixinho. Clara o consolou, mas manteve os olhos fixos em Augusto. Miguel estava doente, doutor. Pneumonia. Ele precisava de cuidados. E quem deu permissão para isso? Quem autorizou esse circo na minha casa? Naquele momento, Helena apareceu na porta, atraída pelos gritos. Augusto, abaixe a voz. Você está assustando o menino. Helena? Augusto se virou para a esposa com uma expressão de incredulidade. Foi você quem permitiu isso? Foi. Você trouxe de volta uma funcionária demitida, instalou uma família inteira no quarto de empregada e não me contou nada? Porque eu sabia que você reagiria exatamente assim. E eu tenho todo o direito de reagir assim. Esta é a minha casa. Miguel parou de chorar e olhou para Augusto com seus olhos grandes e assustados. Tio, por favor, não grita com a tia Clara. Ela cuidou de mim quando eu estava muito doente. A inocência na voz da criança fez Augusto hesitar por um momento. Mas apenas por um momento. Quero todos vocês fora da minha casa. Agora. Augusto. Helena tentou intervir. Agora, Helena. Clara, pegue suas coisas e suma. João também. E levem essa criança. Miguel começou a chorar novamente, desta vez mais alto. Clara o pegou no colo, sussurrando palavras de consolo. Doutor Augusto, Clara disse com a voz firme, apesar das lágrimas. Miguel ainda está se recuperando. Ele precisa de cuidados. Não é problema meu. Nunca foi problema meu. Helena olhou para o marido como se estivesse vendo um monstro. Augusto, você não pode fazer isso. Posso e vou. Minha casa, minhas regras. E naquele momento, enquanto observava Clara consolando Miguel e Helena com lágrimas nos olhos, Augusto não fazia ideia de que estava prestes a colher a tempestade que havia plantado com sua própria frieza. Clara saiu da mansão com Miguel no colo e o coração partido, mas não derrotada. Seu João carregava as poucas coisas que tinham conseguido levar, e Helena os acompanhou até o portão com os olhos vermelhos de tanto chorar. Clara, me perdoa. Eu devia ter sido mais cuidadosa. Devia ter... Dona Helena, a senhora fez muito mais do que precisava. Não se culpe. Mas para onde vocês vão agora? Miguel ainda precisa de acompanhamento médico. Clara olhou para o menino em seus braços. Ele havia parado de chorar, mas ainda tremia um pouco. Vamos para minha casa. É simples, mas tem amor. E isso é o que Miguel mais precisa agora. A casa de Clara, na periferia, nunca havia recebido tantas pessoas ao mesmo tempo. Quando chegaram, Júlia e Pedro estavam fazendo lição na mesa da cozinha. Os dois adolescentes imediatamente entenderam a situação e se mobilizaram para ajudar. Mãe, ele pode dormir na minha cama. Eu durmo no sofá, ofereceu Júlia, observando Miguel com carinho maternal. E eu posso dividir meu guarda-roupa com ele, completou Pedro. Tenho umas roupas que já estão pequenas. Seu João estava visivelmente constrangido. Clara, eu não posso aceitar. Vocês já têm suas dificuldades, não podem carregar as nossas também. Seu João, Miguel me ensinou uma coisa importante. Cuidar de quem a gente ama não é sacrifício, é privilégio. Naquela noite, a casa pequena se transformou numa verdadeira família. Clara cozinhou um macarrão com molho de tomate. Não era comida sofisticada, mas foi feita com carinho. Miguel comeu 2 porções inteiras, algo que não acontecia há meses. Tia Clara, disse ele depois do jantar, aqui é melhor que na casa grande. Por quê, Miguel? Porque aqui todo mundo sorri de verdade.
Enquanto isso, na mansão dos Almeida, o clima estava glacial. Helena havia se trancado no quarto depois do jantar, recusando-se a falar com Augusto. Ele ficou sozinho na sala de estar, com um copo de uísque e a televisão ligada, mas não conseguia se concentrar em nada. A casa parecia estranhamente vazia. Não fazia sentido. Durante anos havia morado ali apenas com Helena, sem funcionários extras. Mas agora sentia como se algo importante tivesse sido arrancado do lugar. Por volta das 10 da noite, bateram à porta. Augusto foi atender e encontrou Rodrigo, seu filho de 25 anos, que morava em Londres e raramente visitava o Brasil. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Mãe me ligou. Disse que precisava conversar comigo urgentemente. Rodrigo entrou na casa, observando o pai com uma expressão séria. Então, pai, ouvi dizer que você expulsou uma família da casa hoje. Augusto suspirou. Sua mãe sempre foi dramática. Eu apenas corrigi uma situação inadequada que... Pai, Rodrigo o interrompeu. Mãe me contou tudo. Sobre a Clara, sobre o Miguel, sobre você demitindo uma funcionária por salvar a vida de uma criança. Rodrigo, você não entende as complexidades de... Eu entendo perfeitamente. Rodrigo se sentou no sofá, encarando o pai. Pai, você se lembra quando eu era pequeno e quebrei o braço? Augusto franziu a testa. Claro. Você tinha 8 anos. Caiu da árvore no quintal. Você se lembra do que fez? Levei você ao hospital, obviamente. Não apenas isso. Você cancelou uma reunião importante com investidores japoneses, ficou comigo no hospital a noite inteira e ainda pagou o melhor ortopedista da cidade. Rodrigo fez uma pausa. Por que fez tudo isso? Porque você é meu filho. E Miguel não é filho de alguém? O silêncio tomou conta da sala. Augusto tomou um gole do uísque, evitando o olhar do filho. É diferente, Rodrigo. É diferente por quê? Porque ele é pobre? Porque o pai dele é seu funcionário? Porque tenho responsabilidades, limites profissionais. Pai, eu trabalho com finanças em Londres. Sei o quanto você ganha por mês. Rodrigo se inclinou para a frente. O tratamento completo daquela criança não custaria nem 0,1% da sua renda anual. Não é uma questão financeira. Augusto se levantou claramente desconfortável. Rodrigo, você está simplificando uma situação complexa. Ou você está complicando uma situação simples. Rodrigo também se levantou. Pai, quando foi que você se tornou tão frio? Eu não sou frio. Sou pragmático. Pragmático? Rodrigo riu com amargura. Pai, expulsar uma criança doente de casa na véspera do fim de semana é pragmático? Ela não foi expulsa. Ela nunca deveria estar lá em primeiro lugar. Pai, olha para você. Olha para esta casa. Rodrigo gesticulou ao redor. Você tem tudo que dinheiro pode comprar. Mas quando foi a última vez que você fez alguma coisa que realmente importa? Eu emprego 15 famílias na minha empresa. Pago impostos, contribuo para a economia. E quando foi a última vez que você olhou nos olhos de um ser humano e sentiu empatia genuína? Augusto ficou em silêncio, sem saber como responder. Pai, eu vou te fazer uma pergunta, e quero que você pense bem antes de responder. Rodrigo caminhou até a janela. Se eu estivesse na situação do Miguel, doente, carente, dependendo da bondade de estranhos, você gostaria que alguém como você fosse responsável por mim? A pergunta ecoou pela sala como um tiro. Augusto olhou para o filho, viu seus próprios olhos refletidos nele e, pela primeira vez em anos, sentiu algo que havia enterrado há muito tempo sob camadas de sucesso e arrogância. Vergonha. Rodrigo, pai, ainda dá tempo de consertar. Isso. Ainda dá tempo de ser a pessoa que eu me orgulhava de chamar de pai quando era criança. E com essas palavras, Rodrigo subiu para o quarto de hóspedes, deixando Augusto sozinho com seus pensamentos e uma pergunta que não conseguia sair da cabeça. Quando exatamente ele havia parado de ser humano? A primeira semana na casa de Clara foi transformadora para todos. Miguel, longe do ambiente de tensão da mansão,
floresceu de uma maneira que surpreendeu até a médica no retorno semanal ao hospital. Doutor, o Miguel está bem melhor mesmo. Ganhou 1 quilo, a tosse diminuiu muito e ele está bem mais animado, relatou Clara à médica. Vocês estão de parabéns. É impressionante como o ambiente familiar faz diferença na recuperação das crianças. A doutora examinou Miguel com cuidado. Ele pode começar a frequentar a escola na próxima semana, mas ainda precisa evitar exercícios muito intensos. Miguel segurou a mão de Clara na saída do hospital. Tia Clara, eu vou mesmo para a escola? Vai sim, amor. Júlia já conversou com a diretora da escola onde ela estuda. Você vai adorar. Era verdade. Júlia havia tomado Miguel como um irmão mais novo e estava genuinamente empolgada em ajudar com sua educação. Pedro, por sua vez, havia se tornado o protetor oficial do menino, ensinando-lhe truques de futebol e dividindo seus quadrinhos. Seu João estava trabalhando como jardineiro freelancer em várias casas do bairro. Não ganhava tanto quanto na mansão dos Almeida, mas era o suficiente para contribuir com as despesas e manter sua dignidade. Clara, disse ele numa tarde enquanto tomavam café na cozinha, não sei como agradecer tudo que vocês estão fazendo por nós. Seu João, Miguel não é um favor que estou fazendo, ele é parte da família agora. E realmente era. A casa havia se organizado naturalmente. Clara e Júlia dividiam o quarto. Pedro dormia no sofá da sala. Seu João ficava no quarto, que antes era só de Pedro. E Miguel tinha sua própria caminha ao lado da cama de seu João, cercado de livros e brinquedos que os outros haviam compartilhado com ele. Enquanto isso, na mansão dos Almeida, uma guerra silenciosa acontecia. Helena havia se mudado para o quarto de hóspedes e mal dirigia a palavra ao marido. Rodrigo prolongara sua estadia no Brasil especificamente para mediar a situação. Pai, a mãe está seriamente considerando pedir o divórcio, disse Rodrigo durante um café da manhã particularmente tenso. Augusto quase se engasgou com o café. Divórcio por causa de uma funcionária? Não é por causa da Clara, pai. É por causa de quem você se tornou. Rodrigo olhou para Helena, que comia em silêncio. Mãe passou 30 anos casada com você. Ela viu você construir um império. Viu você ajudar amigos em dificuldades. Viu você ser generoso com causas importantes. E agora viu você expulsar uma criança doente de casa por orgulho. Não foi por orgulho. Foi por princípios. Que princípios são esses? Que colocam orgulho acima da vida de uma criança? Helena falou pela primeira vez em dias, sem tirar os olhos do prato. Helena, você sabe que não é assim. É exatamente assim, Augusto. Helena se levantou da mesa. E sabe o que mais me machuca? É que eu sei que você já foi diferente. Já foi o homem que eu me apaixonei. O homem que chorou quando o cachorro do vizinho morreu atropelado. O homem que ajudou a família do porteiro quando o filho deles precisou de cirurgia. Isso foi há 20 anos, Helena. E o que mudou? Por que você não pode mais sentir empatia por quem sofre? Augusto ficou em silêncio, mexendo nervosamente na xícara de café. Pai. Rodrigo se inclinou para a frente. Eu tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Que tal se nós fôssemos visitar Clara e Miguel, conhecer a realidade deles, ver como estão vivendo agora? Rodrigo, eu não vou me humilhar. Ninguém está pedindo para você se humilhar. Estou pedindo para você ser humano. Helena olhou para o filho com gratidão. Rodrigo tem razão, Augusto. Você precisa ver com seus próprios olhos o que sua frieza causou. E se eu aceitar essa visita, o que vocês esperam que aconteça? Honestamente, Rodrigo suspirou. Eu espero que você recupere um pouco da humanidade que perdeu pelo caminho. E se não conseguir, pelo menos terá a consciência tranquila de que tentou. Helena se levantou da mesa. Augusto, eu vou visitar Clara e Miguel hoje à tarde. Com ou sem você. Rodrigo pode vir se quiser. Mas eu não vou mais fingir que não sei que existe uma criança que precisa de ajuda
e que nós podemos dar essa ajuda. Helena, Augusto, me escuta bem. Helena se virou para encará-lo. Eu estou oferecendo uma chance de você consertar o que fez. Uma chance de lembrar quem você realmente é por baixo dessa armadura de empresário bem-sucedido. Se você não aproveitar essa chance... Ela não terminou a frase, mas o recado estava claro. Depois que Helena e Rodrigo saíram da sala, Augusto ficou sozinho na mesa de jantar para 12 pessoas, numa casa de 15 cômodos, com um silêncio ensurdecedor ao redor. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu genuinamente sozinho. E pela primeira vez em anos, começou a questionar se o preço do sucesso havia sido alto demais. Pegou o telefone e ligou para o escritório. Cancele todos os compromissos da tarde. Tenho algo importante para resolver. Não sabia ainda se teria coragem de ir à casa de Clara, mas sabia que não podia mais viver com o peso da própria frieza. Alguma coisa precisava mudar, e talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para isso. A visita de Helena e Rodrigo à casa de Clara foi um evento marcante para toda a família. Quando chegaram na tarde de quinta-feira, encontraram uma cena que os emocionou profundamente. Miguel, na mesa da cozinha, fazendo lição de casa com Júlia, enquanto Clara preparava o jantar e Pedro ajudava seu João a consertar uma torneira que gotejava. Dona Helena, Miguel saltou da cadeira e correu para abraçá-la. A senhora veio me visitar. Helena se ajoelhou para ficar na altura do menino. Vim sim, querido. Como você está? Muito bem. Olha, eu já sei escrever meu nome todo e estou aprendendo a fazer conta demais. Miguel mostrou orgulhoso o caderno rabiscado. E a tia Júlia está me ensinando a ler livros de verdade. Rodrigo observava a cena com interesse. Havia crescido em casas luxuosas, mas nunca tinha visto tanta harmonia e calor humano quanto naquele espaço pequeno e simples. Clara, disse Helena, não sei como vocês conseguiram, mas Miguel está irreconhecível. É o poder da família, dona Helena. Quando a criança se sente amada, ela floresce naturalmente. Rodrigo se aproximou de seu João, que estava envergonhado com a visita. Seu João, como está conseguindo trabalho aqui no bairro? Ah, moço Rodrigo, está difícil. Eu tento fazer uns jardins aqui, uns reparos ali. Mas não é a mesma coisa que ter um emprego fixo. E está conseguindo se sustentar? Seu João hesitou. Clara interveio delicadamente. Estamos todos nos ajudando, moço Rodrigo. É assim que família funciona. Durante o jantar, um arroz com feijão simples, mas feito com carinho. Helena e Rodrigo puderam ver como aquela família improvisada funcionava. Todos cuidavam de todos. Miguel era tratado como um príncipe pelos adolescentes, e havia mais risadas naquela mesa pequena do que Helena ouvira em sua mansão nos últimos 5 anos. Tia Clara, disse Miguel na sobremesa, amanhã é sexta-feira. Posso convidar uns amigos da escola para virem aqui? Claro, amor. Mas avisa antes quantos são para eu fazer comida suficiente. Na escola antiga eu não tinha amigos, Miguel contou para Helena. Os meninos não brincavam comigo porque eu tossia muito e minha roupa era velha. Mas agora você tem roupas limpas, não tosse mais. E principalmente tem confiança, completou Júlia, bagunçando o cabelo do menino. Helena saiu da casa com o coração partido e uma certeza absoluta. Seu marido não podia continuar ignorando aquela família. No caminho de volta, Rodrigo dirigia em silêncio até que Helena finalmente falou. Rodrigo, seu pai precisa ver isso. Eu sei, mãe, mas você conhece ele. Quanto mais pressionarmos, mais ele vai resistir. Então talvez seja a hora de parar de pressionar e começar a agir. Na manhã seguinte, sexta-feira, Augusto foi surpreendido por uma ligação de Regina Távora, uma das socialites mais influentes de São Paulo e esposa de um de seus principais sócios. Augusto, querido, preciso falar com você sobre um assunto delicado. Claro, Regina. Do que se trata?
É sobre sua esposa e essa situação com uma empregada doméstica. Augusto sentiu o estômago se contrair. Que situação? Querido, está todo mundo comentando que Helena está bancando uma família de empregados demitidos. Dizem que ela até levou o filho do empresário londrino para conhecer a casa deles na periferia. Regina fez uma pausa dramática. As pessoas estão começando a especular sobre problemas no seu casamento. Regina, eu agradeço a preocupação, mas... Augusto, você sabe como essas coisas funcionam no nosso círculo. Começam como boatos e viram verdades. Meu marido está preocupado que isso possa afetar os negócios entre vocês. Depois da ligação, Augusto ficou furioso. Não apenas Helena estava desafiando sua autoridade, mas agora estava expondo a família ao ridículo social. Ele chegou em casa, decidido a ter uma conversa definitiva com a esposa, mas a encontrou na sala com Rodrigo, rodeados de documentos. O que está acontecendo aqui? Helena olhou para ele com uma expressão determinada que ele não via há anos. Estou providenciando a documentação necessária para criar uma fundação. Que fundação? A Fundação Miguel, para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade social. Helena mostrou os papéis. Vou usar minha herança da minha mãe como capital inicial. Augusto ficou branco. Helena, você enlouqueceu. Suas amigas já estão comentando sobre você andar com empregadas e agora você quer oficializar isso numa fundação? Augusto, eu não me importo mais com o que minhas amigas pensam. Me importo com o que eu penso quando me olho no espelho. E você acha que criar uma fundação vai resolver alguma coisa? Acho que vai ajudar crianças como Miguel e talvez me ajude a recuperar o respeito por mim mesma. Rodrigo se levantou. Pai, eu vou ajudar a mãe com a fundação. Inclusive vou transferir parte do meu trabalho para o Brasil para poder participar mais ativamente. Rodrigo, você não pode... Posso sim, pai. E vou. Rodrigo olhou para o pai com decepção. Alguém nesta família precisa ter valores além de dinheiro. Naquela noite, depois de um jantar silencioso, Augusto ficou sozinho no escritório. Ligou para seu advogado. Roberto, preciso que você me faça um favor. Quero todas as informações possíveis sobre uma empregada doméstica chamada Clara. Onde ela está morando, como está se sustentando, se está recebendo algum tipo de benefício social irregular. Augusto, posso perguntar por quê? Porque se minha esposa quer brincar de caridade, ela vai descobrir que caridade tem limites e consequências. O que Augusto não sabia é que Helena havia escutado toda a conversa da porta entreaberta e que, pela primeira vez em 30 anos de casamento, ela estava genuinamente com medo do homem com quem dividia a cama. A tempestade estava apenas começando, e todos os envolvidos estavam prestes a descobrir até onde cada um estava disposto a ir para defender seus princípios. Na segunda-feira pela manhã, Clara foi surpreendida por uma visita inesperada. 2 fiscais da prefeitura, acompanhados de uma assistente social, bateram à sua porta. Senhora Clara Santos? Sou eu. Aconteceu alguma coisa? Recebemos uma denúncia anônima de que há uma criança vivendo em condições inadequadas neste endereço. Vamos precisar fazer uma vistoria. Clara sentiu o mundo girar. Miguel estava na escola, seu João trabalhando, e os adolescentes também estudando. Ela estava sozinha para enfrentar aquilo. Uma denúncia. Mas quem? Senhora, posso entrar? A vistoria durou 2 horas. Os fiscais examinaram cada cômodo, checaram se havia umidade nas paredes, mediram o espaço por pessoa, verificaram a instalação elétrica. A assistente social fez centenas de perguntas sobre Miguel. Quem era responsável legal por ele? Há quanto tempo vivia ali? Se frequentava escola? Se tinha acompanhamento médico? Senhora Clara, disse a assistente social ao final, embora a casa seja simples, está dentro dos padrões mínimos de habitabilidade. E pela documentação que a senhora apresentou, o menino está devidamente matriculado na escola e com acompanhamento médico em dia.
Então não há problema? Do ponto de vista técnico, não. Mas preciso perguntar. A senhora tem alguma ideia de quem pode ter feito essa denúncia? Clara sabia exatamente quem havia feito, mas não disse nada. Não, doutora. Não faço ideia. Depois que os fiscais saíram, Clara se sentou na cozinha e chorou. Não de tristeza, mas de raiva. Como alguém podia ser tão cruel a ponto de usar órgãos públicos para perseguir uma criança? Quando Miguel chegou da escola, encontrou Clara visivelmente abalada. Tia Clara, aconteceu alguma coisa? Ela o abraçou forte. Nada importante, amor. Só uns papéis chatos de adulto. Mas Miguel, mesmo sendo criança, era esperto. Alguém não quer que eu more aqui? Clara olhou nos olhos do menino e decidiu ser honesta, dentro dos limites que uma criança podia entender. Miguel, tem gente no mundo que não entende que família não é só quem tem o mesmo sangue, é quem cuida, quem ama, quem protege. Essas pessoas às vezes tentam separar famílias como a nossa. E eles conseguem só se deixarmos, amor. E nós não vamos deixar. Naquela tarde, Helena ligou para Clara, desesperada. Clara, eu soube dos fiscais. Foi o Augusto, eu tenho certeza. Dona Helena, não se preocupe, eles não acharam nada de errado. Mas isso é apenas o começo. Quando Augusto decide destruir alguém, ele não para até conseguir. Helena fez uma pausa. Clara, eu preciso te contar uma coisa. Augusto contratou um detetive particular para investigar você. Investigar o quê? Sua vida, suas finanças, se você está recebendo algum dinheiro de fonte suspeita. Ele quer te incriminar de alguma forma. Clara sentiu um frio na barriga. Dona Helena, eu não tenho nada a esconder. Trabalho honesto desde os 15 anos. Eu sei disso. Mas Augusto tem conexões, Clara. Ele pode criar problemas mesmo quando não existem. Naquela noite, Clara reuniu toda a família na sala. Seu João, Miguel, Júlia e Pedro, e contou tudo o que estava acontecendo. Gente, eu quero que vocês saibam que pode ser que as coisas fiquem difíceis. Tem pessoas poderosas tentando nos prejudicar. Por que, mãe? Perguntou Pedro. Porque às vezes as pessoas ricas acham que têm o direito de controlar a vida dos pobres. E quando alguém desafia isso, eles atacam, completou Júlia, com uma maturidade impressionante para seus 15 anos. Miguel, que havia escutado tudo calado, se levantou do sofá e foi até Clara. Tia Clara, se eu for embora, as pessoas param de importunar vocês? O coração de Clara se partiu. Miguel, você não vai embora. Esta é sua casa, esta é sua família. Mas se eu causar problemas... Você não causa problema nenhum, filho. Seu João se ajoelhou na frente do menino. Os problemas existem por causa da maldade de algumas pessoas, não por sua causa. Miguel, disse Júlia, lembra quando você chegou aqui doente e fraco? Agora olha para você, forte, saudável, indo bem na escola. Você acha que isso aconteceu por acaso? Não. Aconteceu porque família verdadeira não desiste uma da outra. Nunca. Pedro, sempre o mais prático, fez uma sugestão inesperada. Mãe, por que a gente não conta nossa história para alguém, para um jornal, uma revista? Se as pessoas souberam a verdade, talvez essa perseguição pare. Clara olhou para o filho mais novo, surpresa com a sagacidade dele. Pedro, você acha que alguém ia se interessar pela nossa história? Mãe, você salvou a vida de uma criança e perdeu o emprego por isso. Agora estão tentando destruir nossa família porque vocês se ajudaram. Isso não é só uma história, é uma injustiça que todo mundo deveria saber. Seu João concordou. O Pedro tem razão. Sempre escondemos nossos problemas porque temos vergonha de ser pobres, mas vergonha deviam ter quem usa o poder para machucar quem não pode se defender. E se piorar tudo? Clara estava com medo. Mãe, disse Júlia, segurando a mão dela, as coisas já estão ruins. Não tem como piorar muito mais. Mas se nossa história ajudar outras famílias como a nossa... Miguel se aproximou de Clara e pegou sua outra mão. Tia Clara, conta nossa história.
Conta como você me salvou. Conta como esta família me salvou. Talvez outras crianças como eu precisem saber que existe gente boa no mundo. Naquela noite, Clara tomou uma decisão que mudaria tudo. Ia lutar. Não apenas por Miguel, não apenas por sua família, mas por todas as famílias humildes que eram pisoteadas pelos poderosos. E ia usar a única arma que tinha: a verdade. A reportagem saiu numa quinta-feira no jornal local, com o título "A faxineira que perdeu o emprego por salvar uma criança". O jornalista Marcos Ferreira havia ficado genuinamente tocado com a história de Clara e Miguel e escreveu um texto emocionante que capturava toda a humanidade e injustiça da situação. A matéria incluía fotos de Miguel brincando no quintal da casa de Clara, depoimentos dos vizinhos sobre a transformação do menino e uma entrevista comovente com Clara, explicando por que havia arriscado tudo para salvar uma criança que nem era sua. Não conseguia dormir sabendo que havia uma criança passando frio e doente a poucos metros de mim, dizia Clara na reportagem. Se fosse meu filho, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo. A repercussão foi imediata. O telefone de Clara não parava de tocar. Vizinhos, conhecidos e até pessoas desconhecidas ligavam para oferecer apoio. Alguns traziam doações, roupas, comida, brinquedos para Miguel. Uma escola particular ofereceu uma bolsa integral para o menino. Um advogado se ofereceu para representar Clara gratuitamente caso fosse necessário. Na mansão dos Almeida, Augusto estava furioso. Rodrigo entrou no escritório do pai segurando o jornal. "Pai, você viu isso?" "Vi. E quero que você saiba que não tive nada a ver com essa exposição." "Pai, você não entendeu? Essa reportagem não está te atacando, está mostrando a verdade." Rodrigo se sentou na frente da mesa. "Leia os comentários online. As pessoas estão perguntando qual empresa tem um patrão tão cruel que demite funcionária por salvar criança." Augusto empalideceu. "Eles mencionaram meu nome?" "Não precisaram. No nosso círculo social, todo mundo sabe quem é o empresário milionário que expulsou família doente de casa. Regina Távora já ligou 3 vezes hoje perguntando se é verdade." "Rodrigo, isso é um desastre para a reputação da empresa." "Não, pai. Isso é um desastre para a sua reputação. A empresa pode sobreviver. A questão é se você pode." Naquele mesmo dia, Helena tomou uma atitude que surpreendeu a todos. Ligou para Marcos Ferreira, o jornalista, e pediu para dar uma entrevista. "Doutor Marcos, eu sou Helena Almeida, esposa do empresário mencionado na reportagem. Gostaria de dar minha versão dos fatos." A segunda reportagem saiu no sábado, com o título "Esposa de empresário. Meu marido perdeu a humanidade." Helena não poupou palavras para descrever como Augusto havia se tornado frio e calculista, como havia expulsado Miguel doente de casa e como estava usando sua influência para perseguir Clara. "Meu marido se tornou alguém que eu não reconheço", declarava Helena na matéria. "O homem com quem me casei jamais faria mal a uma criança. Ele salvaria Miguel, não o expulsaria." A entrevista terminou com Helena anunciando publicamente que estava se separando e que criaria uma fundação para ajudar famílias em situação similar à de Clara e Miguel. O impacto foi devastador para Augusto. Segundo a reportagem, sua própria esposa o considerava um homem sem humanidade. As redes sociais explodiram com comentários indignados. O telefone da empresa tocava sem parar com clientes cancelando contratos. Na segunda-feira, Augusto chegou ao escritório e encontrou uma reunião de emergência da diretoria o esperando. "Augusto", disse Fernando, o sócio mais antigo, "precisamos conversar. Se é sobre essas reportagens ridículas..." "Augusto, perdemos 3 contratos importantes desde sexta-feira. Os clientes disseram claramente que não querem se associar com alguém que maltrata crianças." Fernando mostrou uma pilha de papéis. "Além disso, os funcionários estão desconfortáveis.
Tem gente pedindo transferência de departamento para não trabalhar diretamente com você. Vocês estão exagerando. Augusto, interrompeu Carla, a diretora financeira. Sua esposa declarou publicamente que você perdeu a humanidade. Seus próprios funcionários têm medo de você. Isso não é exagero, é uma crise real. E o que vocês querem que eu faça? Que você conserte isso, disse Fernando. Que você encontre Clara e sua família, peça desculpas públicas e tente reparar o dano que causou. Nunca. Então talvez seja hora de você considerar se aposentar da presidência da empresa. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Augusto olhou ao redor, vendo nos rostos dos colegas a mesma decepção que havia visto no filho e na esposa. Vocês estão me demitindo? Estamos sugerindo que você tome uma decisão antes que tenhamos que tomar por você. Augusto saiu da reunião destruído. Pela primeira vez na vida, sua armadura de empresário bem-sucedido havia rachado completamente. Dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo, até que quase inconscientemente parou em frente à casa de Clara. Ficou no carro por quase 1 hora, observando o movimento na casa simples. Viu Miguel chegar da escola, correndo e rindo com outros. Meninos da idade dele. Viu Clara abraçá-lo na porta, viu a alegria genuína estampada no rosto da criança. Essa era a criança que ele havia expulsado de casa. Doente, fraca, assustada. Agora ela corria, brincava, sorria. E tudo porque Clara havia escolhido o amor sobre a obediência. Augusto encostou a cabeça no volante e, pela primeira vez em décadas, chorou. Chorou pela criança que havia maltratado, pela esposa que havia perdido, pelo filho que havia decepcionado e, principalmente, pela pessoa que havia se tornado. Quando Miguel o viu pelo portão, o menino parou de brincar e se aproximou devagar. Tio, o senhor está chorando? Augusto levantou a cabeça e encontrou os olhos grandes e preocupados de Miguel. Não havia raiva ali, não havia medo, apenas a preocupação genuína de uma criança que via um adulto sofrendo. Miguel, eu sinto muito. Sente muito por quê, tio? Por ter sido cruel com você, por ter te expulsado de casa quando você estava doente, por ter sido tão ruim. Miguel ficou em silêncio por um momento, depois estendeu a mão pequena através do portão. Tio, quer entrar? A tia Clara sempre diz que conversa boa se faz dentro de casa, com um café quentinho. E naquele momento, Augusto entendeu que a criança que ele havia tentado destruir estava oferecendo a ele algo que não merecia, mas que desesperadamente precisava. Perdão. Era hora de recomeçar. Era hora de lembrar como ser humano. 6 meses depois da reportagem que mudou tudo, a casa de Clara havia se transformado novamente. Não fisicamente, ainda era a mesma construção simples na periferia, mas energeticamente. Agora era oficialmente sede da Fundação Miguel, criada em parceria entre Helena e várias famílias que se sensibilizaram com a história. Clara trabalhava como coordenadora da fundação, ajudando outras famílias em situação de vulnerabilidade. Miguel, agora com 9 anos, era um menino completamente diferente, saudável, esperto, cheio de amigos e sonhos. Seu João cuidava do jardim da fundação e de várias casas do bairro, mas agora com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. A grande mudança, porém, havia acontecido em Augusto. Depois daquela tarde em que Miguel o convidou para entrar, Augusto havia passado 3 horas na casa de Clara. Conversaram, choraram e ele pediu perdão não apenas para Miguel, mas para toda a família. Não foi fácil. Clara estava magoada, seu João desconfiado e os adolescentes claramente o julgavam. Mas Miguel, com sua inocência de criança, havia dado o primeiro passo para a reconciliação. Tio Augusto havia dito ao menino naquele dia: "Você quer ver minha escola nova? É bem legal, tem biblioteca e tudo." E Augusto foi. Conheceu a escola, os professores, os amigos de Miguel.
Viu como a criança que ele havia expulsado de casa agora brilhava de felicidade e saúde. Nos meses que se seguiram, Augusto se divorciou de Helena em termos amigáveis. Ela ficou com a mansão, que foi transformada em sede administrativa da Fundação Miguel. Ele se mudou para um apartamento menor e assumiu que havia perdido o direito de liderar sua empresa. Passou a ser apenas um sócio investidor, deixando a gestão para pessoas mais humanas. Mas a verdadeira mudança em Augusto aconteceu quando ele começou a trabalhar como voluntário na fundação. 3 vezes por semana ia até a sede ajudar com atividades administrativas, organizar eventos de arrecadação e, principalmente, conversar com as famílias assistidas. Doutor Augusto, dizia Clara quando ele chegava para o trabalho voluntário, as famílias da Vila Esperança estão precisando de ajuda com o projeto da horta comunitária. Vou lá hoje à tarde, Clara. E pode parar de me chamar de doutor. Sou só Augusto mesmo. O relacionamento entre Clara e Augusto havia evoluído para uma amizade respeitosa. Ela nunca esqueceu completamente o que ele havia feito, mas reconhecia o esforço genuíno de mudança e, principalmente, via como Miguel havia se beneficiado dessa transformação. Tia Clara, disse Miguel numa tarde enquanto faziam lição de casa, o tio Augusto vai vir no meu aniversário? Se você quiser convidar, claro que sim. Eu quero. Ele é meio esquisito às vezes, mas é legal. E ele sempre me traz livros novos. Era verdade. Augusto havia se tornado uma espécie de padrinho não oficial de Miguel, sempre trazendo livros, ajudando com a lição de casa de matemática e, principalmente, ouvindo as histórias e sonhos do menino. A festa de 10 anos de Miguel foi realizada no jardim da fundação. Estavam presentes cerca de 30 pessoas, família, amigos da escola, funcionários da fundação e algumas das famílias assistidas pelo projeto. Helena veio com Rodrigo, que agora morava definitivamente no Brasil e era o diretor executivo da fundação. Miguel, disse Augusto durante a festa, posso falar com você um minutinho? Os dois se afastaram um pouco do grupo. Augusto tirou do bolso um envelope. Isso é para você. Miguel abriu o envelope e encontrou um documento que não sabia ler direito. O que é, tio Augusto? É um fundo de educação, Miguel. Dinheiro guardado para você estudar até a faculdade, se quiser. Você não precisa se preocupar nunca mais se vai ter dinheiro para estudar. Miguel olhou para o papel, depois para Augusto. Tio, você não precisa fazer isso. Eu sei que não preciso. Eu quero, porque você me ensinou uma coisa muito importante. O quê? Que cuidar de quem a gente ama não é sacrifício, é privilégio. Augusto sorriu, repetindo as palavras que havia ouvido Clara dizer. E eu aprendi a amar você, Miguel. Você e toda a sua família. Miguel abraçou Augusto com força. Eu também te amo, tio, mesmo quando você era bravo comigo. A festa continuou até o final da tarde. Quando todos estavam se despedindo, Clara se aproximou de Augusto. Augusto, obrigada por tudo. Eu que agradeço, Clara. Vocês me salvaram tanto quanto eu tentei salvar vocês. Nós nos salvamos juntos, corrigiu ela. Como uma família faz. Rodrigo se juntou à conversa. Pai, mãe quer saber se você vai no jantar de domingo. Ela está fazendo lasanha. Helena me convidou para jantar? Convidou. Disse que família estendida também precisa se reunir de vez em quando. Augusto olhou ao redor, vendo Miguel brincando com os amigos, seu João conversando animadamente com outros pais, Júlia e Pedro ajudando a organizar os presentes. Helena ria de algo que uma das crianças havia dito. Um ano antes, ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas vivia sozinho numa casa fria. Agora tinha muito menos dinheiro, mas fazia parte de algo muito maior. Uma família costurada pelo amor, fortalecida pela adversidade e unida pelo propósito de cuidar uns dos outros. Vou sim no jantar, disse Augusto. Família a gente não abandona. E assim,
Enquanto o sol se punha sobre o jardim da Fundação Miguel, todos entenderam que haviam aprendido a lição mais importante de todas. O amor realmente cura onde a frieza falha, e uma família verdadeira é aquela que escolhemos construir com o coração. Gostou dessa história sobre como o amor pode transformar até os corações mais frios? O que você acha sobre a importância de escolhermos sempre a empatia em vez do orgulho? Escreve aí nos comentários. Vou adorar ler sua opinião. E se ainda não for inscrito, vem com a gente e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que estão chegando.